Módulo 49. A composição étnica brasileira. Introdução. O Brasil é uma nação com uma composição étnica muito miscigenada, formada a partir dos elementos indígenas nativos da América, os brancos vindos de Portugal e os negros, escravos vindos da África. Esse processo de mistura teve início logo com a chegada do europeu na América. Outro fator é que essa matriz étnica diversificada também permite uma grande diversidade cultural. Por isso, o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro dizia que o brasileiro formava um novo gênero humano, uma vez que a cultura brasileira era sincrética e singularizada por meio da redefinição dos traços culturais dela. O componente indígena. Não se sabe ao certo o número de indígenas no território brasileiro na época da chegada dos portugueses, mas as melhores estimativas ficam entre 2 e 5 milhões. A princípio, os grupos indígenas no Brasil eram divididos pelos portugueses em dois troncos, os tupis e os tapuias. Todavia, na verdade esses grupos eram muito mais diversificados, como demonstrado no mapa. Generalizando, viviam da caça, da coleta e da pesca, apesar de vários já dominarem a agricultura, plantando feijão, milho, abóbora e a mandioca, que durante o período colonial foi muito importante para a produção de farinha. Segundo o historiador Boris Fausto, a chegada do homem branco à América representou aos índios uma grande catástrofe. Ele ainda afirma que os índios tinham medo, respeito e ódio dos colonizadores, considerados pessoas com poderes especiais. Dessa forma, o índio foi submetido a diversos tipos de violência, tanto física quanto cultural. Entretanto, Fausto também ressalta que o contato entre indígenas e portugueses foi o que iniciou o processo de mestiçagem da população brasileira. Um ponto que vale ressaltar é que a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, determinou regras mais claras em relação às populações indígenas, estabelecendo efetivamente as terras indígenas, que se localizam em sua maior parte na região norte, onde está a maior parcela da população de origem nativa. Componente branco. Os portugueses tiveram um papel inegável, sendo o principal grupo responsável pela colonização e miscigenação no Brasil, como destacado pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Holanda faz uma vasta argumentação sobre os motivos que justificam o pioneirismo português na conquista dos trópicos para o estabelecimento de sua civilização. Segundo ele, mais do que nenhum outro povo na Europa, o português cedia com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas. Americanizava-se ou africanizava-se conforme fosse preciso. Dito de outra forma, o português se mostrou extremamente capacitado à empreitada de ocupar e colonizar o Brasil, por sua maior facilidade em assimilar os traços culturais dos indígenas e dos negros. O componente africano. O início da colonização brasileira se enquadra no contexto da expansão marítimo-comercial europeia, sendo que a importância da escravidão dentro dessa lógica ia além da questão de trabalho, tendo também uma dimensão essencial pelo comércio que ela envolvia. No Brasil colônia, dois foram os principais centros de comércio de escravos. O primeiro, Salvador, onde o negro era trocado por tabaco, utilizado como mão de obra na plantation canavieira. Já o segundo foi Rio de Janeiro, ganhou mais importância tardiamente com a descoberta das minas de ouro. Algo que é importante ressaltar é que a escravidão do negro gerou reflexos em nossa sociedade até os dias atuais, notadamente um racismo histórico existente em nossa cultura, discutida por dois intelectuais principais. O primeiro foi Gilberto Freire, que avaliava a escravidão a partir de critérios culturais, e não só raciais. Logo, ele analisou a presença africana e o contato europeu pela ótica da miscigenação, alegando a existência de uma sociedade de tolerância, apesar da desigualdade econômica entre os dois grupos. Dessa forma, ele indiretamente criou o mito da democracia racial, de que não havia racismo ou preconceito no Brasil por conta da miscigenação. O segundo foi Florestan Fernandes, que defendia que a democracia racial era uma inverdade, afirmando que negros e mulatos não atingiram um patamar que favorecesse sua rápida integração às estruturas ocupacionais, sociais e culturais do capitalismo brasileiro. Também merece menção o fato que nas últimas décadas têm surgido organizações mais efetivas dos afrodescendentes em diferentes formas de associação, buscando romper com a situação histórica de racismo. Racismo esse que, apesar de raramente se manifestar de maneira direta, é velado, disfarçado em piadas ou na exclusão do acesso às melhores condições dentro da sociedade, como trabalhos ou salários melhores e a presença no ensino superior.